É isso aí. Bom, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o nosso palestrante Rogério, que vai falar sobre a verdadeira espiritualidade do Natal. Sim. Olha, eu quero perguntar tudo pro Rogério, que eu tô também. curioso para saber. E aí, Kelly? Pode árvore de Natal, não pode? Jesus nasceu dia 25 mesmo? Pode comer? Vamos perguntar para ele? Por favor, quero saber, né? Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Obrigado pelo convite de estar aqui e gratidão por ter essa confiança de podermos falar de um assunto tão importante, tão necessário, mas que muitas vezes é deixado um pouquinho de lado por outros tantos motivos que também são bons, mas que não são a essência, o essencial deste nosso período. Gratidão por isso. É verdade. Né? E como falta aí, né, Kelly, menos de 2 dias para o Natal, hoje 22, 23, o Natal mesmo é 24 para 25. Falta menos de 3 dias para o Natal, nós estamos aqui com o programa ao vivo. Eu já quero abrir perguntando, e aí, Rogério, pode celebrar o Natal ou não pode celebrar? É o dia de nascimento de Jesus? Responde pra gente, tira essas conclusões. Então, nós temos grandes controvérsias em relação a esse assunto. Mas eu acredito sempre que o bom senso é essencial em tudo. Esse período que nós estamos vivendo, você que está em casa está vivendo isso, é um período, por exemplo, de grande generosidade. Sim. Qual é o outro período que a gente vê tantas pessoas dando presentes uns para os outros, confraternizando uns com os outros? Empresas se confraternizam, famílias se confraternizam. Quer queira ou quer não queira, isso faz parte da essência e da espiritualidade de Jesus. Sim. Jesus era um homem que se confraternizava. Sim. Jesus era um homem que se alegrava com os seus. Então, quer a gente queira entrar na discussão ou não, esse período é um período em que nós vivemos a essência de Jesus. Generosidade, abundância, paz, amor, doação. Não tem como a gente não dizer que Jesus não está no meio disso. Então, independentemente do qual seja a sua posição, eu só recomendo, celebre. Celebre a vida, celebre a família, celebre o ano que se passou, que graças a Deus nós estamos aqui e conseguimos superar bem. Celebre tudo, porque a vida é para ser celebrada. É verdade, né? É verdade. E, pessoal, o Rogério, ele já foi padre, teve aí um bom tempo exercendo esse sacerdócio, podemos falar assim, né, Rogério? Sim. Esse sacerdócio lindo que ele esteve na Igreja Católica como padre. E eu gostaria de perguntar, Rogério, o que te levou a ser padre? Então, vou só reforçar, porque às vezes as pessoas olham assim e dizem, meu Deus, foi padre? Como assim? Eu estava até conversando nos bastidores, aí eles perguntavam, mas você foi padre mesmo? De usar aquela roupa, tudo? Eu tive que mostrar foto, porque não acreditaram, Kelly. Eu tive que mostrar a minha foto de batina. Na verdade, eu era religioso, eu usava hábito franciscano. Sabe aquele cordinha que tem 3 nozinhos? Pronto, eu era um desses. E fiz isso por 13 anos da minha vida. Foi um tempo muito bom, muito maravilhoso, em que eu pude exercer uma missão em Deus, apesar de continuar isso, de grandiosidade tremenda. Agora, como é esse processo? Por que eu entrei? Porque eu tive um encontro com Jesus. Sim. Foi por isso. A sua família já era família? Não. Não tem nada a ver com... Minha família não era religiosa. Não era? Eu não era religioso, porque o pessoal pensava, foi padre é porque foi coroinha, estava na igreja desde sempre. Não. Que a família induziu, não tem nada a ver? Nós não tínhamos isso. Eu tive um encontro com Jesus. E naquele encontro, um encontro só, eu costumo dizer para os meus alunos que uma escolha certa anula todas as erradas. Sim. Então, eu tinha tido uma vida de juventude bem vivida. Sim. E eu fiz uma escolha certa, que foi ir num encontro, tipo assim, esse que a gente acabou de assistir do Thales Roberto. Sim. Eu acabei indo para um, e naquele momento eu senti algo que eu nunca tinha sentido na vida. Aí eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha, que foi, eu quero viver isso o resto da minha vida. Uau. Eu quero ter essa experiência o resto da minha vida. Como?
eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia nem o que precisava fazer. Foi com quantos anos que começou essa experiência? 22 Com anos. 22 anos. Você já tinha vivido a experiência normal de um adolescente, de um jovem normal? Com tudo que você pensar e não pensar. Sim. E feito faculdade, estudo, Tinha tudo me direitinho? formado, já estava no mestrado, já tinha meu Olha. trabalho. Você é formado em? Ciências da computação. Sim. Primeira formação, né? Porque depois eu ainda fiz filosofia, teologia e psicanálise, mas aí foi no processo de estudo do sacerdócio. Sacerdócio. Mas eu era formado em ciências da computação, trabalhava como professor numa escola lá em João Pessoa, de onde eu sou natural. Ah, legal. E lá eu tinha uma vida, assim, super tranquila. Tinha uma namorada já há 4 anos. Sério? Seríssimo. Meu Deus, cara, que Então eu já transformação. tinha um processo todo bem elaborado. Para os padrões normais, dizia, esse menino tá feito na vida. Tá bem encaminhado. Pode deixar que ele vai sozinho agora. Aí foi quando eu encontrei Jesus e ele me pediu um algo a mais que eu tive a coragem de dar para ele. Esse pedido desse encontro que você teve com Jesus, você ainda estava namorando, já tinha terminado o relacionamento? Eu estava namorando. Você estava namorando? Tá. Aí você teve um encontro com Jesus no meio do relacionamento. E como Isso. foi falar para tua futura esposa que você teria que terminar um relacionamento para poder iniciar um sacerdócio? O melhor foi a resposta dela. Que ela disse, eu só vou deixar porque é por causa de Deus. Sério que ela falou? Sendo assim, tudo bem. Ela disse, se é por causa de Deus, Ela eu vou respeitou? deixar. Mas, na verdade, teve algo interessante, que é o processo. Sim. A gente não pode deixar de contemplar o processo de cada coisa. Rogério era uma pessoa antes de conhecer Jesus, e quando conheceu, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Sim. Com valores diferentes, com ideais diferentes, com sonhos diferentes. Então, todo mundo que estava ao meu redor começou a perceber isso. Começou a perceber que havia em mim algo que tinha sido mudado. Então, as pessoas começaram a me questionar, o que está acontecendo? Meus pais, que antes eu vivia uma vida mais luxuosa, aí comecei a viver uma vida mais básica. Minha mãe, eu me lembro até hoje, minha mãe chegou para mim e ela disse, meu filho, você está bem? Você está precisando de um psicólogo? Você quer ajuda? Eu disse, não, mãe, tá tudo bem. Tudo controle. Eu só estou fazendo esse processo de mudança e de transformação, que faz parte da nossa vida como um todo. Nós vivemos processos de transformações a vida inteira. É triste do ser humano que quer permanecer o mesmo a vida toda. É verdade. Isso é triste. E agora ele estava falando, né, que o Natal para ele é motivo de celebração, né? Não importa a forma que for. Você acha que junto com essa celebração toda hoje foram muitas coisas agregadas? Por exemplo, essa questão comercial, essas festas diferenciadas, elas vieram para agregar ou você acha que não tem muito a ver ali? Então, vieram para agregar e é bom que agregue, não que separe. Entendi. Porque esse é o grande risco. É quando a gente utiliza do período do Natal sem esquecendo quem é o Natal. O Natal é uma pessoa. Ah, mas nasceu no dia 25, no dia 24, no dia 30, em abril, assim, pelos estudos, e aí um pouco de controvérsia, pelos estudos não foi dia 25. Não foi dia 25. Sim. Dia 25 era uma festa pagã. Pagã. Isso. E aí os cristãos, por quererem celebrar a festa do Natal, a festa do nascimento de Jesus, eles adaptaram a mesma data como uma festa pagã, que já havia na época, uma grande festa. Então eles adaptaram. Se eles celebram essa festa pagã, nós vamos celebrar a nossa festa também neste período. Então, com o tempo, foram agregando outras coisas. Quem primeiro agregou fomos nós, cristãos, que agregamos a festa pagã dentro do cristianismo. Mas que tudo venha para somar e não para separar. Que tudo venha para agregar, para unir, para trazer unidade, para trazer mais amor e não para separar. Porque quando separa, a gente sabe que está distante da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a unidade e não a separação. É verdade. Que lindo, gente. É verdade. Que maravilhoso. E, Rogério, aí fica muitas perguntas, porque desde o comecinho do mês de dezembro, você, quando abre o Instagram, você vê várias postagens com o quê? Aquela foto da árvore de Natal.
E aí, posso ter a árvore de Natal na minha casa? Posso não ter? Tem alguma devoção, algum culto, algum tipo de adoração, algum ídolo? Eu ter uma árvore de Natal? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Explica pra gente. Vamos entender de uma forma humana. Sim. O homem, ele precisa de símbolos. De? Símbolos. Símbolos. Nós precisamos de símbolos, nós somos muito simbólicos. Sim. Isso a filosofia vai tratar dentro da filosofia da linguagem, com grandes filósofos, que o homem é um ser simbólico. Nós precisamos de toque, de coisas que façam referência a isso. A Igreja Católica, sem entrar na questão da religiosidade, a Igreja Católica percebeu isso e o que é que ela criou? As imagens. As imagens são símbolos que as pessoas olham e fazem referência a algo. Sim. Então, o que é a árvore de Natal? É um símbolo. O que é o presépio? É um símbolo. O que são as bolas? São símbolos. Agora, tudo, eu repito, tem que ser voltado para a essência. Quer uma dica? Você que vai celebrar o Natal em casa, com sua família, quer uma dica? Monte a árvore de Natal, mas monte com a sua família. Junte seus filhos, junte seu esposo, sua esposa. Faça daquele momento um momento divino, um momento celebrativo, um momento sagrado, porque aí sim vai fazer sentido você ter uma árvore de Natal. Caso contrário, vai ser como qualquer outro adorno que a gente tenha em casa. Agora, quem dá o sentido somos nós. Por isso, tenha sua árvore de Natal, tenha sua ceia, faça sua ceia. Eu gosto de... Eu estava conversando aqui com o Renato. Amigo oculto, amigo secreto. Uns gostam, outros odeiam. Se você gosta, se isso vai agregar, se isso vai trazer união. Eu me lembro, hoje, depois que me tornei padre, eu celebrei pouco com minha família. Porque toda vez eu tinha que celebrar com a minha comunidade religiosa. Mas eu me lembro quando... Toda vez no Natal? Natal a gente tinha que celebrar 5 missas. Hoje é que eu vou conseguir celebrar com minha família, porque eu deixei, né? Quanto tempo que você deixou 13 anos sem celebrar com a família. Nossa! Como que foi esse processo aí de você deixar de ser? O deixar de ser? Foi um outro encontro com Jesus. Foi um outro processo que eu tive que viver, onde eu tive a intuição, o sentimento, a sensação de que eu podia dar um passo. Deus me chamava para um passo a mais, que era sair das 4 paredes. Era somente isso. O que Deus queria que eu fizesse era, Rogério, você tem uma linguagem que precisa atingir outras pessoas. Não somente as pessoas que já estão acostumadas a te ouvir naquele banco de madeira, com um genuflexório, que elas se ajoelham, se levantam, se sentam. Você pode atingir outras pessoas. O mundo. Você pode atingir quem você quiser. Por isso que hoje eu trabalho, por exemplo, com a internet. Hoje eu dou aula, hoje eu ensino, hoje eu sou professor de Bíblia, de espiritualidade. Onde? Na internet. Para aquelas pessoas que Deus um dia falou, você pode chegar até elas. E que talvez eu nunca conseguiria se eu estivesse lá naquela igrejinha onde eu trabalhava, no interiorzinho da cidade. Faria bem aquele povo, mas Deus tinha um outro propósito para mim, um outro projeto. Foi fácil, Kelly? Não foi. É óbvio que não. Mas você entende perante a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 3, que fala que tudo tem um tempo determinado, não é isso? Perfeito. Tudo tem um propósito, tem um tempo. Você, quando exerceu tudo que você tinha que exercer, a sua profissão, até os seus 22 anos de idade, a sua formação, quando chegou no 22º ano de idade da sua vida, você percebeu que Deus te chamou para o quê? Para uma responsabilidade, uma missão. Perfeito. E nessa missão dos 22 anos a 13 anos que você exerceu o sacerdócio, você percebeu também que nessa missão você amadureceu espiritualmente e amadureceu como homem, como pessoa em todos os sentidos. Perfeito, né? Eu vou até gravar isso que você falou. Foi a melhor explicação para as perguntas que me fazem. Porque você pode amadurecer, até mesmo, Kelly, ele não entendeu o chamado. Pô, cara, você estava namorando, irmão, é uma coisa muito louca. A tua futura esposa podia questionar, podia bater de frente contigo, brigando, não, mas a gente vai casar. Que
que doideira de Jesus, como assim? Não, que ser padre, você tá louco, um cara que tem uma futura esposa e vai ficar solteiro 13 anos. Entendeu? Então você podia colocar também o machismo dentro de você. Sim. Não, mas eu tenho uma convivência com mulheres e agora eu vou ficar sem mulher, sem nada. Não, mas você ouviu a voz de Deus, você obedeceu o seu chamado com Deus, exerceu e ficou esperando o quê? O momento certo de Deus, que aí entra de novo Eclesiastes capítulo 3, o tempo de Deus para poder agora você estar fazendo o ID não só em 4 paredes, agora para o mundo inteiro. E pelo que eu estou vendo, ele está com aliança. Casou? Casou. Casou, cara. Casou. Parei de atrasar o tempo de Deus. Aí ele já me deu uma esposa maravilhosa. Que legal. Já tem uma família maravilhosa. Legal. Tá casada há quanto outras tempo? pessoas. Vai fazer... Foi em março agora desse ano. Ah, desse ano? Ah, é? Ah, 9 meses. 9 meses. Tá vendo? Tá Nossa. nascendo a criança agora. Sério? 9 meses, não. Filho não, ainda não. Não, o processo, 9 meses de A tua casado, esposa né? é aquela ali? Ela tá ali, ó como ela é linda. Linda. Lindíssima. Qual que é o nome dela? Deus é bom, né não? Qual que é o nome dela, Rogério? Raíssa. Raíssa, que linda. Parabéns. Beijo pra você, Raíssa. Deus Aonde que ela estava, Rogério? Estava aqui em São Paulo? Não. Estava em João Pessoa, na tua Pode terra? falar? Pode. Ela era da minha igreja. Mentira. Uau, que história magnífica. Conta, vai. Tem muita coisa, né, pra Aham. falar. Nossa. Conta pra gente. Ela participava da igreja onde eu trabalhava. Em João Pessoa. Não, em Brasília. Ah, depois... Como eu era religioso franciscano, eu rodava vários locais do Brasil. Religioso franciscano é o quê? É um missionário É um missionário. que viaja pelo Brasil e fora do país também. O mundo inteiro onde entendi. tiver necessidade. Entendi. Geralmente nos lugares mais necessitados. Tá. Então eu estava em Brasília exercendo o meu ministério lá e eu tive a... Você vai entrar? Pode chamar, Venha, venha, Ah, venha. chama Coisa ela, linda, chama venha. Gente, Senta aqui com a gente, seja bem-vinda, viu? Prazer imenso. Ó, Obrigada. ele tá contando aqui como é que foi o negócio antes de tudo acontecer. o Como é que era? encontro, o encontro. Seja bem-vinda, fica à vontade, viu? Obrigada. Linda. Raíssa, né? Raíssa, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Obrigada. programa. É uma honra poder estar te recebendo e poder conhecer essa história linda, cara, essa experiência linda, né, Kelly? Muitas pessoas ficam aí Legal. pensando, né, a tua experiência, Rogério, com a Raíssa, não só com a Raíssa, com a tua experiência de vida, eu creio, eu tenho certeza que está acrescentando valores na vida de muitas pessoas que ficam Verdade. falando assim, Kelly, ah, Deus não me ama, ah, minhas bênçãos estão demorando para chegar, Deus só gosta de olhar para as pessoas bonitinhas e não me atende. Gente, tudo é um processo, é o que eu acabei de falar para o Rogério, o Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo de Deus, o teu casamento vai vir na hora de Deus, o teu filho vai vir na hora de Deus, não adianta se apressar, não tem aquele ditado, apressado come o quê? Come cru. Então Deus não vai te dar nada vencido, Ele vai te dar no prazo certo. É verdade. Olha que linda, com todo respeito, cara. Não é? Deus é bom demais. É né? bom demais. Depois que eu conheci ela e ela aceitou casar comigo, aí é que eu acreditei mesmo em Deus. Eu digo que Deus realmente é bom. E aí você tava contando que assim, você era lá, né, o sacerdote, e enquanto isso, ela participava da sua igreja. E vocês se viam mais, obviamente, né, porque... Eu dava cursos na igreja, né? E ela participava de alguns cursos, tudo. Na igreja católica, por exemplo, tem os atendimentos espirituais, todas as igrejas têm. Sim, sim. Então, muitas vezes eu pude ajudar ela em alguns momentos difíceis da vida dela. Eu digo que eu conheço ela muito, mesmo antes da gente se relacionar, porque eu pude conhecer o íntimo do coração Sim, dela. sim. Quando ela tinha necessidade, ela procurava o padre da igreja para poder ajudá-la nas Sim. necessidades dela. E foi nesse processo que a gente se conheceu. Eu honro muito a vida dela porque ela fez algo que valorizou muito a minha vida, que aí serve também como orientação para todas as esposas que têm algum problema com seus esposos. Ela sempre me valorizava. Olha, Ela sempre dizia, modesta parte, eu era um excelente padre, né? Modesta parte, Sim, sim, carismático, o povo Sim. gostava de mim. E ela sempre me impulsionava para mais. Mesmo como fiel lá, ela chegava e dizia, ô padre,
me desculpa, mas você tem muito potencial para isso. Faça isso, faz aquilo. E ela foi me instruindo com cursos, com orientações. Foi aí onde eu fui fazer uma psicanálise, foi aí onde eu fui estudar PNL, Programação Neurolinguística, fiz curso de coach, tudo isso eu fiz por incentivo dela, naquela época. Legal. Para que eu não ficasse conformado com a vida que eu estava. Porque o grande perigo da nossa vida é a conformidade, achar que o que a gente tem já está bom e está tudo certo. Não, porque Deus quer mais. Deus é um inconformado constante. Verdade. Porque Ele quer que a gente cresça o tempo todo. Ela fez esse papel de Deus na minha vida naquela época. Passado esse tempo, eu saí da igreja onde ela estava, fui morar em outro estado. A gente manteve um contato pelo WhatsApp, Instagram, algo muito menor do que presencialmente. E eu tive uma participação em um programa de um influencer, de um mentor, chamado Pablo Marçal. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Pronto. Maravilhoso. Eu participei de um reality show que ele promoveu, chamado La Casa Digital. Eu estava padre e ele me selecionou, foi uma seleção bem diferente. Ele me selecionou para eu participar desse programa. Quando eu participei do programa, eu tive essa sensação e esse sentimento de que eu poderia dar mais fora da igreja. Mas de onde veio tudo isso? Do processo que ela sempre me incentivou a buscar mais, a crescer mais, a ir mais para frente, a não me conformar simplesmente em ser aquilo que eu estava sendo. Então, por isso que eu tenho que honrar muito a vida dela. Rapidão, terminou o programa, a primeira pessoa que eu lembrei foi ela. Olha. Aí eu liguei para ela. Foi algo assim muito divino também. Porque quando eu liguei sem nada, eu liguei por lembrar. Quando eu liguei para ela, a gente começou a chorar. Nossa! Ninguém conseguiu falar nada. Que coisa, A gente chorou. Eu só disse, não, Raíssa, eu ligo para você depois. E ali eu percebi que tinha algo, um sentimento em mim que era muito maior do que o simples amizade, do que o simples relação entre diretor espiritual e dirigida. E foi quando eu fui atrás dela que eu disse, isso aí é uma joia preciosa. Aí você com respeito, ao sacerdócio, você comunicou a tua autoridade, não é isso? Exato. E pediu para sair. Exatamente. Aí eu fiz o processo de saída. Continuei morando aqui, né? Tudo certinho. Continuei morando aqui em São Paulo, sem nenhuma crise com a igreja, nada. Graças a Deus. Não tem problema, não tem nada. Graças a Deus. Continuei morando aqui em São Paulo. Ela estava morando em Brasília. E aí eu fiz o convite dela vir morar aqui pra gente... Vocês estão casados há quanto tempo? Pode falar, Raíssa. Desde março. Desde março, né? Desse ano. Você está gestante? Não, ainda não. Não. Você viu isso? Ele entendeu tudo. É profecia? Não, eu acho que é uma profecia. Não, porque ele falou família. Já temos uma família, né? Tem uma ele família, disse que está casado há 9 meses. Aí ele disse que o bebê está nascendo. Aí a gente entendeu que estava mais quem sabe, né? Mas se for uma profecia, a gente aceita, viu? Recebe a profecia. Aqui, eu sou meio... Você é um ele profeta. É bom nisso, viu? Meio como dizem, né? Cabuloso, né? Pode receber que tá vindo aí uma menina, uma menina linda. Amém. Várias pessoas já falaram isso. Falaram que é menina? Menina que está vindo. Menina que está vindo. Menina? Olha aí, ó. Eita, vamos fazer um culto aqui? Agora, o que eu queria te dizer? Você estava falando muito a questão da espiritualidade do Natal, fazendo referência à união, né? Porque o que importa é isso, é a união. E você acha que independente da ocasião, independente do que estiver acontecendo, se for Natal, se for Ano Novo, se for em alguma outra época, independente de como você celebra, se você tem ali algum símbolo, né, que faz parte daquilo, unindo, tá tudo bem? Unindo as pessoas, está tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente precisa quebrar esses preconceitos divisórios que separatistas,
nós precisamos trabalhar aquilo que são valores cristãos. Sim. Independentemente, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou umbandista, independentemente disso, existem valores universais. E entre os valores universais é a unidade, é o amor, é a misericórdia. Sim. Verdade. E é isso que deve ser valorizado. O Natal é uma pena, eu acho uma pena que ele é somente em dezembro. É verdade. Porque ele tinha que ser o ano todo. Tinha. Mas pode ser, desde que a gente permita Isso aí, eu ia falar nascer isso no agora. nosso coração Isso esse sentimento que nós estamos Todos sentindo os dias, agora, todos os dias. Entendeu? Fazer caridade sempre, né? Fazer caridade só no final do ano. Porque as pessoas querem dar cesta básica só no final do ano, gente. Tá Quer- unido também. Quer ficar unido só no final do ano. As pessoas querem ficar dando presentinho só no final do ano. Dê sempre. Teve condições? Reserva lá, presenteie quem estiver precisando, alimente quem estiver precisando, necessitando. Não deixe só para dezembro. Como, né, o palestrante aqui, o Rogério, está falando, vamos fazer isso todos os dias da nossa vida até Jesus voltar. Exato. É para isso que nós estamos aqui. É isso o Para propósito. ajudarmos uns aos outros e para crescermos naquilo que Deus colocou como projeto na nossa vida. Ai, que bom, Kelly, adorei. Maravilhoso, Ai, também adorei. adorei. Tá acabando, né? Rogério, você volta? Ai, Eu volto. Volte mais Volta. vezes, por Certeza. favor. Acho que ela, acho que ela Energia volta boa. grávida. Sério. Já pensou Deus se eu acerto, quiser. Kelly? Pensou se eu Já acerto uma pensou? menina? Ai, meu Deus, tá gravado, hein? Não, Tá gravado, hein? não pode ter dúvida, Renato. Não pode ter Se dúvida. tiver dúvida, o milagre não acontece. É, É pode ter verdade, dúvida. pode- Então, Não. eu já tomei posse. Tomou posse, menina? Vai, menina, Sara, tá bom. Mas seja o que Deus quiser. Já deu até o Já nome. deu até o nome, é. Então deixa os seus contatos para quem quiser, né, acessar lá o seu Instagram, suas redes sociais, algum telefone. Pode falar pra gente, por favor? Então, hoje eu tenho trabalhado, como eu falei, na área digital, na área da internet. Eu ajudo pessoas a entender os seus valores, a sua essência, aquilo que não pode ser deixado de lado, tanto na área da palavra de Deus, da Bíblia, quanto na área da espiritualidade. Então, se você quer se conectar comigo, inclusive em janeiro eu vou começar uma turma nova aí de mentoria, de alunos, onde eu vou poder trabalhar com você o seu verdadeiro valor e aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida. Então, você pode acessar meu Instagram, Rogério Carvalho Oficial. E lá, minha equipe, a gente bate um papo com todo mundo e nós vamos trabalhar em relação a isso. Fechou, meu amigo. Obrigada! Muito obrigado. Foi muito bom, Obrigado, viu? Raíssa. Passou Obrigado. rápido, Energia né? boa, passa Ai, muito muito rápido, rápido. né? Volte sempre, Feliz Natal viu? pra vocês, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal, Kelly. Feliz Natal, Você Renato. também. E voltem sempre, viu? Muito Grande obrigado. beijo, viu? Obrigada isso pela aí. presença. Maravilha, né, Kelly? Maravilha, né? Que experiência louca. Pois é. Como dizem, que experiência louca, né? Experiência. Ouvir a voz de Deus, tem que obedecer, você viu? Que história também, né? É, que história. Será que quando eles voltarem vai ter um nenenzinho pra gente Ai. conhecer? Tem que tomara que seja menina, do jeito que eu falei, né? É. E no próximo bloco você vai falar com o Rodrigo Correia. Gente, nós vamos falar, aliás, né? Nós vamos saber sobre as causas de estresse pós e pré-fim de ano, que tá todo mundo numa correria louca aí. E ele vai dar várias dicas pra gente, mas é no próximo bloco, né, Renato? É isso aí, tem culinária doce também. Tem. Não muda de canal, não, fica com a gente.